Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, podem chegar, a gente já vai começar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Já vamos começar. Sejam bem-vindos. Vai chegando. Quando as pessoas estão chegando, só o tempo dessa música. Sejam bem-vindos, quem já chegou, a gente já vai começar. Olá a todos, boa noite, tudo bom, pessoal? Bom, eu me chamo Nartagnan Chaves, mas adotei o Natan Chaves. Queria agradecer de antemão a ADPEC por ter cedido esse espaço para que a gente viesse por meio do Instagram da associação falar um pouco sobre o impacto da retomada no meu emocional, né? A gente vai trabalhar com esse tema, falando um pouco de como a gente pode trabalhar os sentimentos, como a gente pode fortalecer a saúde mental nesse momento de pandemia, nessa retomada da pandemia, de como lidar melhor com os sentimentos, como lidar melhor com toda essa situação, como lidar melhor, como entender um pouco tudo isso que a gente está vivendo, que a gente está vivenciando. São sentimentos novos, porém, na verdade, são sentimentos antigos, mas a gente precisa interpretá-los, precisa aceitá-los de uma nova maneira, né? Como lidar com esses sentimentos. Então a gente vai tentar apresentar um pouco sobre esse bem-estar aqui, de como lidar com esses sentimentos. De maneira especial, a gente vai trabalhar forte a palavra sentimento. Do que a gente vai abordar aqui, muito dessas falas que vou reproduzir aqui são de um estudo da Fiocruz. Então não é o Natan que está dizendo isso aleatoriamente, então é tudo embasado por meio de vários autores e vários estudos da Fiocruz, falando um pouco de como lidar com essa pandemia de uma questão psicossocial. E é isso que a gente tentou trazer aqui e vai tentar apresentar de maneira mais clara e mais breve. Também a gente não vai se estender muito nessa fala. Obrigado a todos que estão aí, as pessoas que vão chegando, sejam bem-vindas. Esse vídeo vai ficar salvo também aí no Instagram. Então, vamos começar. Então, antes de começar, vou me apresentar. Bom, eu me chamo Nartagnan Chaves, eu sou graduado em marketing. Tenho um MBA em recursos humanos. Então, trabalhei muito tempo na área de gestão, trabalhei muito tempo na área de marketing. Eu tenho também em análise do comportamento. Tenho uma especialização em avaliação psicológica, psicodiagnóstico. Eu também hoje, atualmente, eu sou musicoterapeuta, atuo com musicoterapia e estou concluindo um curso de psicologia na Unifor. Então, esse é mais ou menos um pouco desse que vos fala, né? Então, nós somos as nossas escolhas, então eu sou um pouco de tudo isso que acabei de falar para vocês. Então, quem é esse cara que vai falar para vocês? Muito prazer, Nartagnan Chaves. Bom, gente,
Para começar a nossa fala, é muito provável que você, que seus colegas sintam muita pressão nesse momento. É relativamente normal sentir-se dessa forma nesse momento que a gente está vivendo. O estresse, os sentimentos associados, eles não significam de nenhuma maneira o reflexo de que você não é capaz. Não quer dizer isso. Muito pelo contrário. Cuidar da saúde mental e do seu bem-estar psicossocial neste momento é tão importante quanto cuidar da sua saúde física. Então tá lá, a gente tá lá tá malhando, continua lá indo, tentando minimamente fazer exercícios, fazer yoga, mas tão importante quanto a saúde física, a saúde mental também tem a sua relevância no bem-estar. Então, cuide de você, use estratégias de enfrentamento que possam te ajudar nesse momento. Garanta seu descanso, coma alimentos saudáveis, pratique atividades físicas, é muito importante. Corpo são, mente sã, né? Já dizia aí essa frase bem antiga, esse ditado. Mantenha um contato com familiares, amigos. Evite usar estratégias de enfrentamento como tabaco, álcool, uso de drogas, que possam piorar o seu bem-estar físico e mental a longo prazo. Então, estava lendo algumas pesquisas, o uso de substâncias psicoativas aumentou enormemente neste período de quarentena, neste período em que as pessoas estão ansiosas. Então o uso de álcool aumenta consideravelmente, e aí muitas das vezes a gente sabe que o álcool é a porta de entrada para outras drogas, para lidar com essa ansiedade, para lidar com esses sentimentos. Então muitas pessoas encaram essa fuga, mas esse caminho utilizando de psicotrópicos, utilizando de psicoativos para lidar com essa situação. Assim, no curto prazo podem até sentir bem-estar, mas isso a longo prazo pode causar inúmeros problemas, não só tipo o consumo exagerado de álcool. Ela vai baixar sua imunidade, automaticamente você fica um pouco mais aberto a ter uma contaminação maior, porque o seu sistema imune vai estar baixo, na verdade. A pandemia, gente, ela provavelmente é uma situação única, sem precedentes na história, para muitos de nós. Particularmente, se não tiverem tido envolvimento anterior, se você não tiver tido um envolvimento anterior, essas respostas elas vão ser muito difíceis de ser encaradas. E usar estratégias para lidar com esses sentimentos de estresse são as mesmas que podem te ajudar em momentos difíceis. Por exemplo, se você já teve momentos onde você precisou se reinventar, todos nós já passamos por momentos em que fomos desafiados, essa é a palavra. Então, isso tudo, todos esses sentimentos que nos ajudaram a lidar com esses desafios, podem ser base para lidar com esse momento atual, esse momento que estamos vivendo. Os recursos e a força que nos fizeram chegar até aqui. Alguns de nós podemos sentir que amigos ou familiares estejam evitando a nossa presença, né, por medo de ser infectado, até mesmo a gente junto às nossas famílias, junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos. Gente, isso vai passar. Breve a gente vai estar junto, a gente vai poder se abraçar, a gente vai poder estar perto, a gente vai poder se conectar. Mas a gente precisa entender que muitas vezes, principalmente algumas pessoas mais velhas, às vezes, não posso estar perto das pessoas que amo, é porque estão me rejeitando. Não é. Acontece que as pessoas precisam enxergar a veracidade de tudo que está acontecendo. Esse vírus realmente mata, essa pandemia mata, já matou mais de 49 mil pessoas só no nosso Brasil. Então a gente precisa entender que isso não é uma simples gripezinha, isso não é algo supérfluo. Eu sou esportista a vida toda, nunca consumi drogas nenhuma, isso vai me deixar bem nesse momento, se eu for contaminado. Não é bem assim. Você pode até não sentir nada, mas não é bom arriscar. Quanto ao retorno ao trabalho fora de casa, nesse momento, aparece o que a gente chama de estresse crônico.
O estresse crônico, gente, ele pode afetar o funcionamento da vida diária. Você pode notar mudanças na forma como trabalha e se relaciona com as outras pessoas. Pode se sentir irritado, ansioso, pode ter sensação de esgotamento físico e mental, incompetência ou dificuldade para relaxar em determinados momentos, nos períodos de descanso principalmente. É possível também perceber dores no corpo sem causa aparente, com dores no estômago, dores de cabeça. O estresse, gente, ele pode continuar até mesmo depois da situação melhorar. Se este se tornar insuportável, aí sim é importante buscar ajuda psicológica. Seja por meio de psicólogos, seja por meio de psiquiatras, seja por meio de auxílio médico. Quando passa do que a gente pode chamar de normal. Porque assim, nós estamos vivendo algumas dessas sensações do que estamos vivendo, o medo, a ansiedade, são sentimentos normais para o momento anormal. Essa é uma frase muito, muito interessante. O que estamos vivendo, o medo, a ansiedade, são sentimentos normais para uma situação anormal. Como é que eu posso dizer? São sentimentos esperados para uma pandemia. Em todas as situações de calamidade pública, de que já existem estudos que mostram que esses sentimentos, eles são sentimentos esperados, mas quando eles passam do limiar onde são que a gente considera como normal, onde realmente cronifica, onde passa a ser exagerado, aí sim não é mais considerado normal. Você precisa procurar ajuda. E aí eu dividi esses sintomas, esses sentimentos da pandemia em 3 momentos. O antes, o durante e o depois. Antes dessa pandemia se instalar, quando a gente só ouviu falar sobre a pandemia, nós víamos a sensação de inevitabilidade com grau de tensão da população. A gente supervalorizava ou subvalorizava, no sentido de negação dessa possível pandemia. Não vai chegar aqui. Não, é lá na China, isso não vai chegar aqui. Isso é só uma gripezinha, isso não vai matar ninguém. Então, são características humanas preexistentes. Elas são potencializadas, sejam positivas, sejam negativas. Ansiedade, tensão, insegurança, vigilância obsessiva dos sintomas da doença. Eu senti uma dorzinha de cabeça, vou correr para a farmácia. Gente, as farmácias nunca ganharam tanto dinheiro como estão ganhando agora. Nada contra. Mas as pessoas estão se automedicando, buscando proteína, buscando vitamina, buscando a fórmula mágica para combater a Covid-19, para o meu sistema imunológico ficar bem. Gente, muita calma com tudo isso. Muita calma. Porém, esse foi um momento que passou. Foi no momento que está chegando lá em março, abril. Foi um momento de como as pessoas estavam lidando com essa pandemia. De aceitar, de negar veemente, de encarar isso como algo duvidoso. Ou não, como eu falei, pelo lado contrário. Já muito medo com tudo isso que estava acontecendo, se resguardando, se isolando, não queria nem ligar para as pessoas com medo de fosse ser contaminado até por uma ligação. Estou exagerando, tá, gente? Mas a ideia de que realmente existem sim casos dessa supervalorização dos sentimentos de medo e de ansiedade nesse momento. Nesse período durante a quarentena, o medo, os sentimentos de solidão e vulnerabilidade são muito fortes. A garantia das necessidades básicas, elas são desesperadoras e desafiadoras, no sentido de que eu preciso, a gente viu isso, todo mundo assistiu o jornal, a quantidade de pessoas que foram para os supermercados para estocar de comida, estocar de medicamentos dentro das suas casas, com medo de serem contaminados, com medo de precisar sair, com medo de que vai faltar tudo, vai faltar alimento. A gente achava que isso seria como aqueles filmes que a gente assiste de The Walking Dead, né? Tipo, não pode sair senão vai ser contaminado. Isso são os sentimentos normais, de novo, normais para um momento anormal. Estado de letargia ou agitação desordenada.
Por exemplo, quando a gente realmente muda a nossa rotina, muda o nosso dia a dia. Então, muitas vezes, pessoas que ficaram muito para baixo, muito sonolentas, queriam passar o dia deitado, queriam passar o dia sem fazer nada, não tinha ânimo para falar com outras pessoas, não tinha ânimo para viver. Né? E o contrário também, pessoas que já buscavam atividades, se mexer, se movimentar de um extremo ao outro. Condutas extremas e supervalorizadas que podem oscilar entre heróicas ou mesquinhas, entre violentas ou passivas e entre solidárias ou egoístas. Então também a gente percebe nesse momento as pessoas sendo muito solidárias. Se você abre as suas redes sociais, se você abre a TV, o rádio, as mídias de comunicação, você encontra relatos de pessoas que fizeram boas ações, que fizeram ações voluntárias, que ajudaram outras pessoas. Esse sentimento de solidariedade, ele emerge muito durante momentos de pandemia. Ele emerge das pessoas dentro desse momento. Porém, entretanto, também existe dentro desse sentimento de pandemia, desse momento de pandemia, um sentimento de egoísmo. Então eu só penso em mim, eu só penso no meu, eu só penso na minha saúde, na minha casa, não quero saber das outras pessoas. O importante é que eu estou aqui sem máscara, eu estou vivendo. Então isso é também um momento desse durante pandemia. Ele é um sentimento que surge nas pessoas, de um extremo ao outro, sempre de um extremo ao outro, tanto na parte da solidariedade quanto na parte do egoísmo. Adaptação às mudanças nos padrões habituais de vida. Então, é muito comum. A gente teve que reaprender a viver um momento diferente. As pessoas que passavam o dia fora de casa, as pessoas que trabalhavam o dia inteiro, agora que às vezes não tinham tempo com seus familiares, não tinham tempo com seus filhos. As crises conjugais aumentaram muito, né? Porque as pessoas estão mais tempo juntas, estão mais tempo uma com as outras. Então isso aumenta muito esse grau de adaptação a essas mudanças, a esse novo estilo de vida, a esse novo momento de vida em que estamos vivendo. Algumas pessoas conseguem se adaptar melhor, outras não. Crises emocionais e de pânico, reações coletivas de agitação. Também comum nesse momento as crises de pânico. Muitas pessoas... Aí volto à questão anterior que falei sobre o uso de substâncias. Por conta de não saber lidar com esses sentimentos, algumas pessoas procuram de alguma maneira, vou tirar o meu estresse, eu vou procurar esvaziar essa minha ansiedade, e aí vou aderir a alguns desses, vou à bebida, vou à droga, enfim, algum meio para poder dar vazão, não é esvaziar, dar vazão a essa ansiedade, a esse pânico, a essas reações. Descompensação de transtornos psíquicos também e transtornos psicossomáticos. Quando a gente fala de psicossomáticos, é a ideia de que eu não estou bem psicologicamente, mas o meu corpo apresenta sintomas. Tipo, eu tô com uma sensação de cansaço. Mas essa sensação de cansaço, estou com muita dor nas costas. Mas essa dor nas costas, ela pode ser que seja de uma questão física, mas ela também pode ser de uma questão psicológica. Essa dor nas costas apareceu porque você não está bem psicologicamente, porque você está cheio de problemas, você está muito preocupado, e tudo isso desencadeia uma série de questões fisiológicas no seu corpo, desencadeando em questões físicas. No teu corpo aparecem dores, aparecem o que a gente falou, a sudorese, de suar demais, a questão da palpitação, pelo nervosismo. Então o teu corpo acaba reagindo a esses sintomas que são psicológicos, de ordem psicológica no teu corpo. Então a gente chama isso de psicossomáticos. O aumento da violência doméstica e tentativas de suicídio nesse momento, durante a pandemia, ele vem crescendo, né? Todos nós vemos isso nas redes sociais, nas mídias sociais, nas mídias como um todo. É algo que se espera, não desejado, mas é um fator que, como eu falei, é normal para um momento anormal, que fique claro.
A dificuldade na elaboração do luto. Gente, são mais de 49 mil pessoas que morreram e deixaram familiares, deixaram amigos, deixaram pessoas de seu vínculo social. E essas pessoas, a maioria dessas 49 mil pessoas que morreram apenas no Brasil, a maioria delas não teve tempo de velar os seus entes queridos, de poder lidar de elaborar esse luto, de poder fazer um velório, de poder velar, de poder olhar, de dizer o seu último adeus para o seu ente querido. Então muitas das pessoas que perderam seus familiares vão encarar esse luto de maneira, não vou dizer doentio, mas de maneira patológica. Esse luto que não vai cicatrizar tão cedo e vai acabar desencadeando em outras questões. Vai desencadear um estresse, vai desencadear um transtorno de ansiedade, um medo da morte, enfim, diversos outros fatores. O uso de substâncias, novamente, a violência, seja ela verbal, seja ela física, porque não sabem lidar com esse sentimento de perda, que a gente está chamando de luto. Então isso são sentimentos que também aparecem durante esse momento de pandemia. A sobrecarga do trabalho para os trabalhadores que não param durante a pandemia. Então, quantos de nós que trabalhamos não podemos parar durante este momento de pandemia? Então, o medo de ir se contaminar, o medo de contaminar as pessoas que estão à nossa família, ao nosso redor, os nossos amigos, as pessoas que trabalham conosco, o medo de ser contaminado, o medo de levar à morte de alguém, essa sensação de medo de vivenciar este momento é algo muito desafiador, é algo que a gente precisa saber entender bem este momento, precisa entender desses sentimentos, precisa aceitar esses sentimentos para poder lidar melhor com eles. E aí tem um terceiro momento, a gente falou do antes, do durante e o depois, que é esse momento que está se abrindo a partir de agora. A gente tem como sinal deste momento o medo de uma nova epidemia. O medo de que, abrindo tudo, a gente volte a fechar tudo pela quantidade crescente de casos que possam ocorrer de contaminação e de mortes nesse período do depois desses dois períodos cronológicos que a gente apresentou aqui. Comportamentos agressivos e protestos contra autoridades e instituições também são comuns nesse depois de quarentena. Então, da gente culpar, como aconteceu em outros países, de por que o governo não fechou antes tudo. Isso é esperado para um momento pós-pico de pandemia, vamos chamar assim. Lutos patológicos, que é o que eu falei, a ideia de que esse luto, que ele não pôde ser vivenciado durante essa pandemia, esse caso mais íngreme do pico de contaminação, as pessoas não puderam lidar melhor com esse luto. Então, o estresse pós-traumático, consumo excessivo, a gente percebe aqui que ele está nos três momentos: no antes, no durante e no depois. O uso excessivo de álcool e de outras drogas. Comportamento violento, ele se perdura também nesse momento depois. Começa um processo lento e progressivo de recuperação, mas há esperança no fim do túnel, né? Dificuldade de retomar as rotinas e atividades laborais, e um reenquadramento, que a gente pode chamar de reenquadramento dos projetos de vida. Então, por exemplo, várias pessoas que tinham suas empresas, que tinham seus negócios, que tinham seus trabalhos, que tinham seus estudos, precisam se reinventar neste momento. Precisaram e vão precisar se reinventar. Vão precisar lidar com isso de um outro olhar. Vão precisar lidar com isso de uma outra maneira. E qual seria essa maneira? Como lidar com isso? E a gente vai tentar apresentar agora. Então, até aqui, a gente deu um apanhar geral de sentimentos no antes, durante, depois de pandemia, o que é que a gente pode esperar do normal e do patológico, de quando passa realmente a precisar de uma ajuda
seja psicológica, seja médica, seja psiquiátrica. Mas aqui eu lanço uma pergunta a vocês. Eu tenho que ser forte o tempo todo? Eu preciso ser forte o tempo todo? Porque, tipo, se eu não estiver bem, se o meu corpo, minha mente não estiver bem, meu corpo não está bem. Mas eu preciso negar esses sentimentos para ficar bem? Será? Para vocês refletirem sobre isso, tá, gente? Mas aqui eu quero apresentar alguns processos de como lidar com isso, de intervenção a tudo isso que a gente falou até então. Normalizar os sintomas é o primeiro deles. Normalizar os sintomas é, como eu falei, é acreditar que alguns desses sintomas, eles são esperados, são normais para esse momento normal. A ansiedade de como vai lidar com isso. Eu preciso sair da minha casa, eu passei 3 meses dentro de casa e agora eu preciso sair de casa. A minha ansiedade, o meu medo, o meu medo de contaminar as outras pessoas, esses sentimentos que passam a emergir, eles são normais para esse momento. Então, entender que isso não é patológico, isso são esperados para esse momento anormal, tá? Reafirmar e implantar a esperança. Gente, é fundamental para que a gente consiga lidar com esse momento pós-pandemia, a esperança de que dias melhores virão, a esperança de que tudo vai passar, a esperança de que eu vou me reenquadrar a este novo momento, eu vou readaptar-me aos meus projetos, eu vou conseguir administrar esses meus sentimentos, a esperança de que tudo vai dar certo. Esse implementar a esperança é fundamental para que a gente consiga ficar bem. E os sentimentos normais, de novo, entender que esses sentimentos são sentimentos normais para um momento anormal. E tudo isso vai passar, tá certo? Ter a ideia de que essa esperança de que dias melhores virão. E aí, estabelecer uma rotina diária para você e para sua família. Se eu preciso trabalhar, eu tenho um momento de trabalhar, mas eu tenho um momento de estar com a família, eu tenho um momento de estar junto, eu tenho um momento de fazer as ligações, de falar bobeira com os meus amigos, eu preciso ter um momento de, sim, fazer as coisas que gosto, rebuscar na memória as coisas que faziam bem há alguns anos atrás e hoje já não fazem tanto. Será que se eu reaprender a fazer coisas que tinham no passado, isso vai me fazer bem? Isso vai me despertar um bem? Realizar exercícios físicos é fundamental, como a gente falou, corpo sã, mente sã. Realizar exercícios cognitivos, cursos online, leituras de livros. O EAD está aí bombando, as plataformas com cursos digitais estão aí como ferramentas de não parar no tempo, de continuar trabalhando o nosso consciente, de continuar trabalhando o nosso cognitivo. Então isso nos ajuda muito quando a gente está ocupado, quando a gente está em movimento, a gente consegue enxergar melhor as coisas, né? Realizar exercícios de relaxamento, isso é também muito importante, do parar, inspirar fundo pelo nariz, centrar. Existem várias terapias que trabalham a questão da respiração, e esse saber respirar, gente, ele tem uma função de realmente de nos centrar, nos permite nos trazer à tona aquele ser normal, assim digamos, durante esse momento. Buscar conteúdos e práticas que restabeleçam a confiança em si mesmo. Também é importantíssimo. Buscar coisas que você acha, que você considera como bom. Eu sou muito bom em cozinhar. Então, valorize isso, busque fazer as coisas que te valorizam o teu ego. Eu sou muito bom em dançar. Então, junta lá a sua esposa, junta lá o seu marido, a sua namorada, junta lá as pessoas que estão com você, dança junto. Eu sou muito bom em pintar quadros. Pinta quadro. Eu sou muito bom em tocar violão. Eu sou muito bom naquilo que eu sou bom. Eu sou muito bom no meu trabalho. Então, faça o seu trabalho com afinco, porque você é muito bom naquilo que você faz. Mas valorizar esse fazer bem
isso também nos ajuda a lidar com esses sentimentos a partir de então. Manter uma alimentação saudável, sempre que possível, é muito importante. Eleger alguns canais de comunicação que são confiáveis para buscar notícias. A gente precisa saber filtrar as informações. Então, muita coisa, muitas vezes você precisa realmente se isolar de más notícias, porque a gente acaba acumulando tudo isso, nosso inconsciente, a gente acaba acumulando tudo isso, somatizando todos os problemas, todas as mortes, tanta coisa ruim que a gente está vendo nesse momento, e a gente acaba somatizando tudo isso. Então, use filtros no sentido de que tente organizar, eu vou procurar durante um momento do dia ver apenas esses canais de mídia, de comunicação, esses canais de informação, tente evitar chamadas fake news, tente evitar as curas milagrosas, tente evitar, enfim, tente filtrar, essa é a palavra, filtrar a informação, que isso também vai te ajudar muito neste momento. Planeje suprimentos. Como assim, Nata, planejar suprimentos? A ideia de que você precisa, se você puder, né, lógico. Eu vou fazer uma feira no supermercado para o meu mês inteiro. Porque eu sei que esse aqui vai ser o suficiente, porque eu evito de estar saindo várias vezes e evito o risco de me contaminar as pessoas que estão comigo ao meu lado. Mas também com cuidado, no sentido de que eu não vou estocar coisas para 5 meses na minha casa, porque acaba que vai faltar para outras pessoas. Então a gente precisa, de novo, a questão do egoísmo demais ou da solidariedade excessiva. Então a gente precisa encontrar sempre esse equilíbrio. Essa é a palavra que eu acho que traz todo esse momento, equilíbrio. Estar atento ao consumo de bebidas e outras drogas. Estabelecer um tempo de convivência com os moradores da casa que você mora. Isso é importante. Então a gente teve aí alguns momentos, alguns meses de convivência. Por exemplo, se você pode, almoce com a sua família todos os dias. Se você pode, jante com a sua família. Se você pode, esteja próximo e organize um tempo para estar com a sua família naquele momento. Crie uma rotina. Se antes, durante a quarentena, todos os dias, pela manhã, a gente brincava junto lá com os meus filhos. Valorize esse brincar com seus filhos, pelo menos durante um momento do seu dia. Crie uma rotina de convivência, de bem-estar com as pessoas que moram com você. Estabelecer contatos telefônicos e online, enquanto os contatos face a face ainda não estão liberados. Então existe a possibilidade de utilizar o meio de comunicação como ponto de apoio para a gente. Procure conversar com os amigos que você já não conversa há muito tempo atrás. Procure conversar com os familiares que são distantes. Procure conversar com as pessoas que te fazem um bem há muito tempo atrás. Ou então até mesmo das que fizeram mal durante algum tempo atrás. Procure estar próximo das pessoas, mesmo que distante. Isso é importantíssimo. Estar próximo, mesmo que distante. E assim, não tenha vergonha de falar aquilo que você sente. Se você sente vontade de dizer que ama, diga que ama. A gente não sabe o dia de amanhã. E não estou falando apenas no momento de pandemia. A gente não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. Então, nunca se arrependa de não dizer algo para as pessoas que você ama. Diga seus sentimentos, expor os sentimentos. Isso acaba te deixando mais leve, acaba te deixando mais tranquilo e mais feliz. Prestar atenção nos próprios sentimentos. Então, interpretar o que você está sentindo é importante, sim. Será que, como eu falei, existe um limiar entre o que é patológico e o que é normal para esse momento, nos sentimentos que a gente colocou aqui, a ansiedade, o medo, mas interpretar, passou do demais, eu já estou tratando as pessoas que moram comigo com muita agressividade, não estou conseguindo sair na rua com medo de algo vai acontecer, isso já está me machucando, me amargurando, então é patológico. E aí você precisa entender esses momentos e aceitar isso e buscar ajuda, é o mais importante. Lembrar do distanciamento social, mais do que uma obrigação ou imposição, é um ato de altruísmo, gente. O cuidado individual e coletivo é importantíssimo. A cooperação aumenta a confiança e a adesão à recomendação de saúde. Tá? Participar de grupos de apoio online ou buscar
ajuda especializada, se for o caso. E aí, para finalizar esse bate-papo, do que a gente tentou apresentar aqui, tentou trazer aqui como sugestões de enfrentamento, de como lidar com esses sentimentos, como lidar com todo esse momento que estamos vivendo agora, trouxe aí algumas dicas. E aí, como musicoterapeuta, eu não podia deixar de falar um pouco sobre a arte, o poder da arte neste momento de pandemia que estamos vivendo, né? Então, nunca foi consumido tanta arte para nos acalmar, para nos acalentar, para nos fazer bem, para nos fazer rir, né? Tá aí as milhares de lives como testemunha de tudo que eu estou falando agora. Então, a arte por meio da música, a arte por meio da poesia, a arte por meio de quadros. Existem museus fazendo visita online guiada com obras espetaculares. Então procure coisas que te fazem bem por meio da arte. Existem pesquisas que mostram que a arte ela tem o poder de liberar uma substância no nosso cérebro, a dopamina, que é muito equivalente ao momento que nos deparamos com alguma coisa, com alguém que amamos. Então, por exemplo, quando você enxerga uma pessoa que você ama muito, o seu cérebro libera dopamina, e que faz muito bem para o seu organismo. E libera um afeto, libera um carinho. Então a arte, ela também causa esse movimento no seu cérebro, de liberar essa substância, de lhe trazer esse sentimento de bem-estar, esse sentimento de afeto, de amor. As músicas estão aí que nos remetem a momentos do passado, a momentos do presente, a momentos do que a gente quer do futuro. Então, colha a arte, né? Use da arte, abuse da arte. E se você não só gosta de buscar, mas se você também tem dentro do seu ser uma coisa com a arte, eu adorava cantar, cante. Eu adorava tocar violão, toque. Eu adorava pintar, pinte. Eu adorava dançar, dance. Não tenha vergonha de ser você. Não tenha vergonha de viver tudo que se há para viver, como dizia Lulu Santos, né? Vamos viver tudo que se há para viver. Vamos nos permitir. Essa também é uma palavra muito, muito bacana. Vamos nos permitir. Vamos permitir lidar com esses sentimentos bons, esses sentimentos que nos fazem bem. Então vamos nos permitir. E aí, para concluir esse momento, eu quero cantar uma canção que eu acho que ela engloba bem esse momento de recado de tudo isso que a gente falou aqui nessa live. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se acaba. Se a veste não, amanhã ela para na frente da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa com o primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja a princesa ou seja a lavadeira, pra ir mais alto você vai ter que suar. Xalalalalala, xalalalalala. Se a veste não, gente, tudo isso vai passar. Bom, então muito obrigado a presença de todos vocês.
Mais uma vez, obrigado à ADPEC, na pessoa da Amélia, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre isso que a gente abordou. Obrigado à Unifor também por me propiciar esse projeto de que a gente pudesse estar aqui falando sobre esse momento, tá, gente? Muito obrigado a todos vocês, se cuidem e viva a arte! Um abraço, até a próxima!